Boa noite a todos. Eu acho que Ah, o Divino o Espírito Santo, eu acho que ele está com. É mais de 100 anos, é certo. Eu não sei exatamente a idade é, total dele, mas eu me lembro que foi eu que fiz a camisa em homenagem aos 100 anos, e já faz algum tempo já. Já faz pelo já, menos. Já faz algum tempo que isso aconteceu. Então já tem. Já está começando aí por 150 anos e por aí vai. Hoje, engraçado, eu vi uma série na televisão. Eu passei, né, na sala e tinha um pessoal estava vendo uma série e a série ela tinha um lema. Era uma escola de jovens que acontecia uma série de coisas inusitadas e no lema da escola é um lema muito interessante que ele falava assim: todos nós morremos, né? O que ele quer dizer é que todos nós vamos morrer algum dia. Eu achei isso muito interessante porque ninguém fala isso, né? Não existe nenhum lema de nada, de nenhuma instituição que falava um negócio desse. E apesar de que isso é extremamente importante, né? Porque nenhum de nós aqui tem certeza se nós vamos comprar um carro amanhã, se nós vamos casar, vamos ter filhos, vamos ganhar na loteria. Ninguém tem certeza disso. Mas a morte, nós temos uma certeza absoluta, né? Qualquer homem encarnado ou mulher, qualquer ser humano encarnado vai desencarnar. Ninguém vive para sempre, nem Jesus, né, que foi o ser mais evoluído que surgiu no planeta Terra, viveu para sempre, então algum dia nós vamos desencarnar. E isso tem tudo a ver também com o nosso tema de hoje, né? Que é Jesus e alegria, e que nós podemos começar com a felicidade. Porque muitas das coisas que nós procuramos de felicidade, de alegria, elas se baseiam dentro do nosso pequeno mundo, né? Nosso pequeno mundo significa o quê? Nascer, comer, dormir, né? E a morte fica lá como se fosse o limite de tudo isso, né? Mas o limite que a gente não gosta de ver, nem gosta de perceber. E aí a gente, por causa disso, nós vamos conduzindo a nossa maneira de sermos felizes baseado, né, num limite que seria o final da vida, mas que nós espíritas sabemos que não existe esse final, né? Esse final ele é transitório, ele é ilusório, né? A vida após a morte ela continua e aí tudo muda, porque se nós baseamos as nossas alegrias, né, no nosso senso comum, o que é que se baseia a alegria no senso comum, a nossa felicidade? Na saúde, no amor, no dinheiro. Essa é baseada na nossa alegria. Tudo isso é importante. Nós não estamos negando a importância desses temas, né? A grande questão é que a vida não se resume a isso. A vida, ela não é só a parte material, ela tem a parte espiritual e depois tem a parte material novamente, depois a parte espiritual. É um eterno retorno que acontece em que nós precisamos entender melhor para sermos realmente, né, felizes e alegres, né? Na história da humanidade, o estudo da filosofia com relação à felicidade, à alegria, ela começa com o Tales de Mileto, né? Tales de Mileto, na antiga Grécia, no século VII antes de Cristo, por aí, ele conduz a ideia de felicidade uma ideia semelhante à nossa, mas com alguma diferença, né? Ele diz que a felicidade é ter um corpo são e forte, é ter boa sorte, também boa sorte, vamos explicar isso melhor, e ter uma mente, uma alma bem formada, né? Por que a gente está falando de explicar melhor o que seria boa sorte? A palavra felicidade em grego, ela se chama eudaimon, né? Que é a junção de duas palavras gregas, eu, que significa bom, e daimon, gênio ou demônio, por aí vai afora, né? A gente volta até aquela antiga conversa de Allan Kardec, que ele falava, porque é uma realidade, as pessoas têm mania de tratar os demônios como fossem seres maus, né? Mas essa concepção, ela nem sempre foi assim. A concepção de daimon, demônio ou gênio que vem da antiga Grécia, ele era um ser que não tinha moral, era um ser que era bom ou mal dependendo da situação, né? Era um gênio, era tipo como fosse um espírito, né? Sócrates falava do seu daimon que lhe acompanhava,
uma espécie de anjo da guarda, né? Uma espécie de Emmanuel, assim como eu fosse Emmanuel para o Chico, aquele daimon era da mesma forma para Sócrates. E aí é interessante que Tales de Mileto ele tem uma noção da antiga Grécia, do pensamento, dos deuses influenciando na nossa felicidade. Ou seja, nós só poderíamos ser felizes se nós tivéssemos uma boa sorte, ou um eudaimon, ou um bom gênio, né, que nos auxiliasse nisso. E aí ocorre naturalmente um rompimento, né? Todos nós sabemos que na história da filosofia ocorre um rompimento com esse ideal em que os deuses do Olimpo comandavam os homens, né? Acreditava-se que os deuses comandavam os homens, e aí, lá com Protágoras de Abdera, ele disse, resume que o homem é a medida de todas as coisas, e a partir desse momento o homem começa a perceber que ele controla o mundo também, né? Na realidade, nem Tales nem Protágoras, nenhum dos dois está certo. Na realidade, é uma mistura das duas coisas, né? Deus atua sobre o nosso mundo, nos influenciando, mas nós também temos autonomia para poder agir sobre o mundo que está ao nosso redor. Aí vem Sócrates, né? Um dos percussores da ideia cristã, como dizia Allan Kardec, e Sócrates ele fala realmente da situação do corpo, né? Que nós de atender os requisitos que o corpo precisa, mas ele diz que o homem é principalmente feito de alma e que nós precisamos atender principalmente a alma, né? E a alma, para atender a alma, você tem que atender a forma da virtude e da justiça. Antístenes, que era um dos discípulos de Sócrates, o que ele diz? Ele diz ainda da autossuficiência, né? Que a alma tem que ser virtuosa, tem que ser justa e autossuficiente, né? É interessante que muitas dessas ideias que eram ditas lá atrás, hoje também ainda existe, né? Nós desejamos a autossuficiência. Nós sabemos que a autossuficiência só é alcançada, se for alcançada, né, por espíritos bem mais evoluídos. E por que a gente fala se for alcançada? Porque Deus, o nosso Pai, né, ele é o único ser autossuficiente da maneira plena como nós imaginamos, né? Deus é autossuficiente. Nós, espíritos, nós dependemos, né, da ajuda de outras pessoas. Nós vemos isso no dia a dia, nós não somos autossuficientes. Claro que nós, à medida que evoluímos, a nossa capacidade de agir, ela aumenta, sem dúvida isso, né? Mas mesmo assim, a todo momento, Deus nos mostra que nós precisamos um do outro, né? Nós somos, como diz Allan Kardec, o homem foi feito para viver em sociedade. Por mais inteligente, forte, capaz que o homem seja, ele precisa conviver com outras pessoas. E aí a autossuficiência, que é importante, claro, para o desenvolvimento intelectual e moral, ela também, por si só, ela não basta para a felicidade. E é com Platão, né, que vem uma definição mais exata de Sócrates, que ele fala que se você vê, né, os olhos são feitos para você enxergar, o ouvido é feito para você ouvir, e a alma é feita para ser virtuosa e justa, né? Esse assunto é muito interessante porque nós vamos chegar na parte da felicidade prevista por esses pensadores antigos, que culmina com o que Aristóteles falava na Ética a Nicômaco. E que Aristóteles ele dizia que a virtude e a justiça se reúnem na ética, né? Uma coisa muito interessante que hoje nós vivemos essa questão ética muito forte. Esses homens falavam que a alma precisava ser ética para alcançar a felicidade. Claro que nós espíritas sabemos que não é só isso, né? Nós entendemos claramente que não a ética e a justiça, a virtude, elas pegam muito mais, elas têm uma gama muito mais ampla de sentimentos, né? E nós sabemos da importância também das coisas materiais.
né? Nós somos homens no mundo, né? As pequenas alegrias materiais que realmente não se comparam com as alegrias espirituais, mas elas também têm a sua importância dentro do desenvolvimento moral e intelectual do espírito, né? O espírito se sente feliz muitas vezes por ter conquistado a sua casa, por ter conquistado com seu esforço pessoal comprar um carro, comprar uma camisa nova. O espírito ele se sente feliz com isso também. Claro que isso não se compara à conquista da alma quando ela alcança, né, realmente um grau de desprendimento, como a gente pode contar. Eu me lembro que eu vi não sei, uma reportagem, não sei bem, se agora me confundi aqui um pouco, mas aí, o importante é a moral da história que eu vou contar, de uma mãe que ela dizia o quê? Que ela não tinha o que comer, né? Ela tinha uma panela de feijão, só tinha isso, ela tinha 5 filhos, ela pegava, dava um pouquinho para cada filho daquele, e ela não comia. O que significa, né? Isso é o desprendimento, né? A pessoa ela tem um instinto, nós temos um instinto de sobrevivência e nós ultrapassamos esse instinto de sobrevivência fazendo o quê? Fazendo com que nós doamos a nossa parte para o outro e aí nós elevamos, né, a nossa capacidade de dar, superando o nosso próprio egoísmo, superando até o nosso próprio instinto de sobrevivência. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque essa parte material ela tem a sua importância. Nós estamos encarnados aqui para aprender, né? Claro que o nosso aprendizado muitas vezes é lento, mas ele acontece junto com as coisas materiais. E aí nós vemos, é isso que o mais interessante desses pensadores, quando nós jogamos para Aristóteles, que ele resume a questão da felicidade na ética. Aristóteles é um homem que ele é mais prático, né, perante a vida. Ele conviveu com o imperador Alexandre, e aí ele tem uma noção mais prática, né, diferente de Sócrates e Platão, que tem uma visão mais idealista, né, das situações. Então, Aristóteles, ele, digamos assim, não é que diminui um pouquinho a questão da felicidade, mas ele considera também, como eu acabei de falar, ele compreende que o homem ainda não é capaz de alcançar a felicidade prevista por Sócrates, aquela felicidade da alma plena, da alma, como Sócrates fala. Sócrates tinha uma coisa interessante, todo mundo sabe da história dele, que quando ele foi acusado, né, de ter corrompido os jovens, e aí a esposa dele, Xantipa, chega para ele e diz assim: mas Sócrates, você foi acusado de forma injusta. E aí ele repete para a mulher: mas você queria que fosse de forma justa? O problema de Sócrates não era estar preso e ser condenado à morte. O problema dele era não ser acusado de forma justa de um crime. De forma injusta não era o problema, né? Então, Sócrates tinha essa concepção que muitos ainda não tinham. E aí Aristóteles reduz um pouco esse conceito e ele coloca nos conceitos mais conhecidos de nós, como eu falei, saúde, amor, dinheiro, também incluindo, né, a ética nesse ponto aí. Aí nós temos outros conceitos com relação à felicidade, dos epicuristas, né, os famosos epicuristas, que para eles pregavam a celebração das pequenas coisas da vida, que o objetivo é ser feliz e não sofrer. Os epicuristas foram mal compreendidos para algumas pessoas, porque eles buscavam prazer. Só que o prazer que eles buscavam é aquele prazer que não trouxesse o sofrimento, né? Então, eles não iam à procura do sofrimento, eles buscavam algo que lhe trouxesse uma satisfação interior, uma alegria interior, sem que fosse necessário você sofrer. Isso tem vantagens e desvantagens, naturalmente, né? Porque o sofrimento também ele é importante. Quando nós queremos adquirir um bem material, nós trabalhamos no final de semana, 24 horas por dia, à noite, né? Por que nós fazemos isso? Nós fazemos para alcançar algo que nós gostaríamos, né? E nós sofremos com isso. Claro que nós sofremos.
né? Nós ficamos longe de casa, nós nos alimentamos mal, nós dormimos mal, mas isso nos traz uma satisfação. Então, os epicuristas, eles buscavam alcançar essa pequena felicidade das coisas que eram lhe apresentadas. E eles buscavam os prazeres da vida sem o sofrimento, né? Então, se o ato de você apaixonar por um homem ou por uma mulher, né, isso lhe trouxesse dor ou sofrimento, eles não queriam isso. Apesar do amor ser uma coisa maravilhosa, eles preferiam não sofrer. Essa é uma concepção. Nós temos os estoicos, o chamado estoicismo, né? O estoicismo tem uma visão peculiar da vida. A visão deles é que o mundo já está pré-escrito, né? Escrito nas estrelas, como dizia a antiga música lá do passado. E esse mundo escrito nas estrelas, você não tem como modificar. Não existe a maneira de nós conseguirmos modificar. Então, se nós não temos que conseguirmos modificar, cabe a nós a única opção é se resignar a esse mundo, né? Resignar à situação, ou seja, aceitar a situação em que nós convivemos e vamos continuar a vida aceitando aquilo. Então, se um exército invade a nossa casa, a nossa cidade, vamos aceitar tudo que está ali, porque não tem mais, porque está, por mais que a gente faça, já está escrito que aquelas coisas vão ocorrer. Ou seja, nós não temos poder de modificar. Nós sabemos que isso é mentira, né? Inclusive, na parte que Allan Kardec fala sobre a Gênese, e ele fala sobre as predições do futuro, né? Kardec é muito claro, e os espíritos também, que qualquer tipo de previsão futura que é feita sobre a nossa própria vida, sobre sonhos premonitórios que nós temos, sobre situações que possam ocorrer mais além, né? Todos nós já tivemos sonhos premonitórios, tudo isso pode ser modificado, né? Isso é uma previsão. Como ainda está por vir a acontecer, nós podemos modificar. Claro que, como se diz, pelo andar da carruagem, nós sabemos que a situação vai ocorrer de uma certa forma, né? Pelo jeito da coisa, como as pessoas se conduzem, agem, as atitudes, a gente sabe que vai ser levado àquela situação, né? Sem dúvida isso vai acontecer. Mas também nós sabemos que o homem pode modificar isso. O homem tem essa capacidade. Aliás, os sonhos premonitórios servem para isso, né? Serve para nos alertar e nós modificarmos determinada situação. Então, a gente precisa tomar cuidado quando, às vezes, as pessoas nos avisam. Eu acho tão interessante. As pessoas, nós vamos recebendo avisos, né? Ao longo da nossa vida, através de sonhos, crianças, barulhos, pássaros, alertas, televisão, que a gente vai vendo, e vamos recebendo orientações para que a gente possa conduzir a nossa vida, e a gente não nem percebe, né, que está sendo orientado e não consegue escutar, né? Como dizia Jesus, temos que ter ouvidos para ouvir, né? E por último, o cinismo. O cinismo, para quem se lembra de Diógenes, um filósofo que andava com uma lanterna. Diógenes parecia um maluco, né? Ele vivia no barril. Aquele seriado Chaves, para quem já viu, provavelmente foi inspirado em Diógenes. O Chaves morava dentro de um barril. E Diógenes, o filósofo, o grande filósofo, cínico, né? Cínico, que significa cinismo em grego, significa cachorro, que eles viviam como um cachorro, né? Que eles não tinham apego a nada material. Nada material. É interessante que o cinismo e o estoicismo é muito parecido com o cristianismo da Idade Média, né? As pessoas se resignam com o que está acontecendo, porque foi Deus que quis assim, e o cinismo é aquele desprendimento dos bens materiais que vivia em convento, por vai afora, né? O Diógenes ele andava com aquela lanterna acesa durante o dia, e as pessoas perguntavam por que ele fazia isso. Ele dizia que era para procurar um homem de bem. Homem de bem, né? Então, a felicidade para Diógenes era você não ter nada material. Claro que
Esses homens, eles eram precursores de uma nova era e eles iam até o limite, né? Na realidade, nós sabemos que precisamos das coisas materiais, né? Os centros espíritas precisam ter uma sede, tem lá pagar sua conta de luz, água, todos nós precisamos dos bens materiais. O que esses homens alertavam, e com razão, era o excessivo apego às coisas materiais. As coisas materiais têm a sua utilidade. Nós precisamos de um carro para nos levar até a nossa casa, até o hospital, levar os doentes. Nós precisamos disso. Agora, qual é a grande questão? Né? É o apego que nós temos às coisas materiais. O apego que nós temos àquilo. Aquilo nós temos que dar o seu devido valor à sua utilidade. Eu me lembro que o centro espírita que eu frequentava em Minas tinha uma Kombi velha, mas que atendia toda a região, dando sopa à noite, por vai fora. Então, essa Kombi ela tinha uma finalidade. E o apego material que as pessoas poderiam ter com ela não era nada mais, né? Não tinha que ser um apego só o necessário para você manter ela uma boa manutenção e depois essa Kombi seria posta para trocada por uma outra melhor, que aí vai afora. Então, essa ideia de felicidade, nós chegamos até depois, na Idade Média, não se teve muita conversa sobre isso. Agostinho e Tomás de Aquino decidiram que, pela filosofia cristã, que o importante era a salvação da alma, não a felicidade da pessoa, mas a salvação da alma, né? São coisas diferentes para eles. A alma salva, independente do que acontecesse, era a coisa mais importante, não que você fosse feliz. Então, tinha uma divergência, porque muitos consideravam, alguns consideravam a salvação você viver de uma maneira isolada do mundo, né, como se fosse aqueles monges viviam, e não era bem isso, né? Nós sabemos que nós somos homens do mundo, temos que a gente não tem que criar um centro espírita lá numa montanha e ficar ali isolado rezando. A gente sabe que isso não funcionou e não vai funcionar, porque os problemas não estão lá na montanha, estão aqui na cidade. Então, a salvação da alma foi pregada por esses homens. E aí, o último, o inglês Bertrand Russell, no século XX, ele fala que a felicidade ela tem uma multiplicidade de interesses e relações com as coisas e com os outros homens. Ele resume isso que a felicidade é a eliminação do egocentrismo. E aí já se aproxima com uma ideia cristã, né? Porque, como eu falei, a eliminação do nosso ego, porque o nosso ego nos traz muitos problemas. Nós, no dia a dia, nós damos muita importância à nossa dor, né? Ao nosso sofrimento. A gente se importa demais conosco, né? Isso é uma coisa que eu aprendi na vida. Às vezes a gente tem que se importar com a dor do outro, né? A gente tem que tentar todos os dias se importar com o outro, não conosco, né? Não é que a nossa dor não seja importante, mas quando a gente vê o outro, vê os problemas que o outro tem, luta para que o outro cresça, batalhe, todos os dias ali você tentando com que o outro saia de uma certa condição e se eleve, você esquece um pouquinho dos seus problemas. Claro que à noite, quando vai dormir, os problemas nossos, eles voltam. Mas aí a gente já fez também a nossa parte, já viu também que o outro também é muito importante. Isso é uma coisa que a gente não pode deixar de levar adiante, né? Tinha antes da gente entrar um tema da Joana de Anjos no livro, a gente deu essa explicação, mas tem uma coisa que é muito importante que também vai entrar diretamente no que a Joana diz. Um francês chamado Gilles Deleuze, ele escreveu uma frase que dizia assim: a vida é simples e o homem não para de complicá-la, agitando a água que dorme. Aí, quando a gente vai interessante isso porque nós vamos chegar na ideia
de alegria e felicidade que a doutrina espírita nos prega. Eu achei muito interessante quando ele fala que a vida é simples e o homem não para de complicá-la, né? E como é que ele complica essa vida? Ele agita a água onde nós dormimos, né? O que é esse agitar dessa água que nós dormimos, né? Esse agitar é quando nós trazemos os sofrimentos, né? As consequências da nossa desordem mental de volta. A nossa vida, ela é uma vida simples, tranquila. Nós vamos levando a nossa vida, quem observar, uma certa tranquilidade. Mas nós temos a mania de agitar a nossa vida, de trazer os problemas para dentro da nossa vida, né? Trazer essas confusões e agitar isso. Essas águas, que nós muitas vezes gostamos de agitá-las, são aquelas feridas não cicatrizadas, né? Tinha um companheiro espírita que ele falava dos fantasmas insepultos. Quem seria isso? Aqueles que a gente não enterrou. Nós temos vários fantasmas, várias feridas não cicatrizadas, que de vez em quando nós jogamos dentro da água que nós dormimos, né? Como se fossem os peixinhos, a gente agita a água com aquelas ideias. E aí, esses fantasmas, essas ideias que nós temos ali, elas vão causando perturbações. E aí nós vamos ficando num processo de perturbação, né? Só faltando o fantasma e sepulcro, a gente, lá quem já morou na roça fala o quê? Diz que a gente tem que enterrar o morto a 7 palmos de fundura, né? Por que fala isso? A gente fala isso porque a 7 palmos de fundura, 7 palmos dá 1,40 m, mais ou menos, por aí de fundura, é para o morto não voltar. Agora, se nós enterramos um morto na cova rasa, não é que ele vai ressuscitar, mas aí a água da chuva, os animais tiram o morto dali, e é exatamente isso que acontece na nossa vida. Nós achamos que os problemas que nós tínhamos no passado foram enterrados, e às vezes até foram, mas em cova rasa. E aí esses problemas voltam, né, numa chuva, numa tempestade que acontece na nossa vida. O que é uma tempestade? Um transtorno qualquer, né? Às vezes a morte de um parente, às vezes é a perda de um emprego, causa uma tempestade, e aí aquele morto que não foi enterrado devidamente, só naquela covinha rasa, ele volta e começa a agitar a água onde dorme a nossa alma. Agora, a quem que interessa essa tristeza, né, toda, né? A quem que interessa essa insegurança toda que acomete a todos nós? A quem que interessa essa tristeza que nos domina, né? Muitas vezes, a nossa mente. O que é que interessa isso? Interessa Deleuze, esse mesmo filósofo francês, ele fala que o poder requer corpos tristes. Eu achei interessante isso. O poder requer corpos tristes. O poder necessita de tristeza porque consegue dominá-la. Eu achei muito interessante essa frase do Deleuze, porque o poder requer corpos tristes. E o poder que ele está falando aqui, nós espíritas temos vários tipos de poderes obsessivos, né? O poder dos encarnados e dos encarnados. Foucault, o grande filósofo Foucault, Michel Foucault, ele fala que em todas as relações sociais que nós conhecemos, existe o exercício de poder. E a melhor estratégia de dominação é provocar a tristeza. E aí nós vamos observar, né, na vida cotidiana, né, quantos cônjuges, né, marido e mulher, esposa, vive no poder da tristeza, né? Quantos companheiros não fazem, o outro companheiro com quem ele convive junto, atingir um grau de tristeza apenas pelo poder de dominação? Quantos espíritos obsessores, né? A primeira coisa que o espírito obsessor faz é provocar tristeza no coração, né? Quantos pais, mães provocam nos seus filhos a tristeza para dominar, né? Quantos maridos não falam para suas esposas:
colocando elas numa forma de inferioridade. Para quê? Para que ela se sinta triste. Não, você é isso, a pessoa vai se sentir triste, triste, e nessa tristeza a estratégia de poder de dominação aumenta muito fortemente. E a pessoa não consegue sair dali. Agora, vai tentar dominar alguém que seja alegre. A gente não consegue dominar uma pessoa alegre. Né? Um cônjuge não consegue dominar uma esposa alegre. Não consegue dominar. Uma mãe não consegue dominar um filho alegre. Não consegue dominar triste. E um espírito obsessor também não consegue dominar ninguém feliz, alegre. Não consegue dominar as pessoas tristes. Então, esses filósofos, Foucault, Deleuze, eles têm razão. Eles não são espíritas, viu? Mas eles entendem perfeitamente a noção da tristeza e o poder que a alegria nos traz. A tristeza, né? Ela é uma estratégia, como eu acabei de falar. Nós, espíritas, temos que ficar alertas com essa estratégia da tristeza, porque os espíritos, que eu falei, os espíritos obsessores podem ser encarnados e desencarnados. E os encarnados, não vamos achar que os encarnados pode ser o nosso chefe, né? Às vezes o nosso chefe nos rebaixa estrategicamente para provocar em nós uma tristeza e aí dominar mais facilmente, né? Agora isso é mais facilmente, é mais perceptível, né, em pessoas que estão juntas, como casais, por aí vai afora. Então, a alegria, ela é uma forma de resistência, porque ela não se rende. A alegria consegue nos levar a lugares em que a tristeza nunca iria conseguir, nunca iria conseguir alcançar, né? Como eu falei, não conheço ninguém alegre que seja obsidiado. Não conheço. Todos os obsidiados que eu já vi são tristes. São tristes porque essa é a primeira estratégia, né? É a primeira estratégia que como eu falei, não é nem o espírita que está falando, né? E aí nós vemos a Joana de Ângeles, ela fala assim: essa tristeza que te domina, amargurando as tuas horas, é grave enfermidade que deves combater a partir de agora. Por que ela fala isso, né? Porque a tristeza é um problema. Ela é a porta que se abre para um processo de dominação muito forte, né? Nós vemos aí situações, relatos de pessoas que passam, você vê que todo processo, é engraçado, todo processo de violência contra a mulher, você vê rapidamente a mulher, ela passa um processo de tristeza, né? Ela passa anos naquele processo de tristeza ali naquela situação e só depois e ela nunca é elevada, né? A pessoa que provoca isso, ela nunca provoca movimentos para melhorar, trazer alegria, né? De promover a pessoa para cima, né? Incentivando, dando presente para a pessoa evoluir, crescer, ir para adiante. Por quê? Porque a estratégia é de dominação. Os espíritos inferiores também fazem isso. Você não vê nenhum espírito imperfeito obsidiando o outro, falando assim, não, vai lá no centro, isso mesmo, faz a prece, você é um cara bom, você é feliz. Não, pelo contrário. Né? Você é uma porcaria, você é isso, você é aquilo. E aí Joana continua, ela diz assim, nenhuma complacência para com a tristeza nós temos que ter, nem justificativa enganosas, porque nós temos uma mania interessante. Nós estamos tristes e justificamos a nossa tristeza para permanecermos assim. É muito interessante isso, né? Nós somos muito semelhantes ao porquinho. Não sei se vocês já viram. Tem gente que tem. Aqui no Brasil não é muito comum isso. Nos Estados Unidos é muito comum as pessoas terem um porquinho pequenininho, né? Como animal doméstico. Aí você pega um porquinho, né? Vai na roça lá em Minas, você lava, tira aquela lama do porquinho, dá um banho nele, põe uma gravatinha. Na hora que você abrir a porta, o porquinho sai correndo pela porta e vai direto lá na lama em que ele estava. Então, nós somos mais ou menos assim. Né? Nós tentamos justificar aquilo que nós
nos comprazemos, né? Ficamos felizes de viver naquilo. Eu até anotei aqui algumas mensagens, né? Que há pessoas falando essa tristeza. Ah, não dá para ser feliz com este chefe que eu tenho, né? Acho que meu namorado não gosta mais de mim, já não me trata como antes. Meus pais não me entendem, por isso sofro demais. Ou seja, a gente vai justificando as nossas infelicidades e achando argumentos para permanecer aquilo. Enquanto nós estivermos justificando isso, enquanto nós estivermos justificando essas situações, né, nós não vamos andar para frente. Nós não precisamos justificar a nossa infelicidade, nós temos que sair do estado de infelicidade. E é isso que Joana fala, que tem que se combater a partir de agora. Porque a tristeza, como eu falei, e como Deleuze e Michel Foucault falaram, é uma porta, né? É estratégia de dominação. Uma estratégia de dominação tanto do mundo encarnado quanto do mundo desencarnado. As pessoas se aproveitam da tristeza alheia para dominar e conseguir ali benefícios que a gente não sabe ainda, dependendo de cada situação, né? Então, ele fala assim, ó, achei interessante que a Joana de Ângeles, ela até fala assim, ó, problemas todos têm, com o imenso universo de apresentação, a falta deles geraria, por enquanto, desmotivação para a luta e para o progresso, né? Seja qual for a razão fundamental de acontecimentos atuais, deve transformar em bênção que te convida à reflexão e não ao desalento, né? Ou seja, nós temos que converter as situações atuais da nossa vida, a gente tem que ter esperança e fé em Deus, né? Eu conheci uma pessoa que ela sempre dizia isso, nós temos que ter fé em Deus. E às vezes a gente balança na fé. Uma dificuldade que ocorre na nossa vida por algum momento, por algum senão qualquer, um balançar que seja, né? Nós já temos traumas anteriores de certas situações, e aí o que acontece? Isso balança a nossa estrutura psíquica, emocional, sentimental, e aí nós esquecemos de acreditar em Deus, né? Nós estamos encarnados não para sermos, como aqueles homens daquelas galés romanas, né? A gente às vezes acha que a nossa encarnação ela é exclusivamente para isso, para a gente passar naquela galé romana, que aquele pessoal vai gritando, a pessoa batendo bumbo, e a gente vai passar ali 20, 30, 50 anos naquela galé romana. Claro que não é. Nós não nascemos para isso, né? As dificuldades da vida, elas vêm, mas elas também não são eternas. Um erro maior de que se acreditava naquelas situações de céu e inferno era justamente isso, né? O inferno, as situações ruins não são eternas. Nós temos momentos bons, temos momentos ruins, eles vão e voltam, e nós também vamos, à medida que o tempo vai passando e vamos compreendendo, os elementos ruins vão desaparecendo e outras dificuldades vão acontecendo como nós vamos compreendendo, né? Joana de Ângela, ela até se lembra muito bem que existem dois fatores que podem causar essa tristeza. Ela fala que são as reminiscências do passado e a perturbação, né, por repercussão obsessiva. Mas as reminiscências do passado, elas servem como aqueles fantasmas insepultos que eu acabei de falar, né, que não foram enterrados devidamente, que de vez em quando retornam. Claro que nós temos reminiscências do passado que nos perturbam, né? Todos nós temos reminiscências do passado. Todos nós temos condenações de crimes que fizemos no passado que hoje nós tentamos reparar. Mas isso não deve ser motivo para tristeza, né? Isso deve ser motivo para entendimento e saber compreender o porquê que ocorre aquilo, né? As perturbações obsessivas, claro que elas vão ocorrer. Elas vão ocorrer porque nós damos trelas, né? Não adianta nós reclamarmos da divindade se nós ainda continuamos, né, a proferir más palavras, fazendo fofoca com o outro, né? Eu me lembro de
um espírito obsessor que ele estava obsidiando um conjunto, um grupo de senhoras que elas passavam o dia inteiro na janela fazendo fofoca da vida alheia. E ele sofreu muito esse tipo de fofoca delas, e aí ele começou a obsidiar as duas senhoras. E qual é o problema dele? O problema dele ele não era só a questão da vingança, né? O problema é que elas não paravam de provocar aquilo. E aí o espírito ficava com mais raiva daquela situação, né? Isso me faz lembrar de de um livro da Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão, em que ela conta um caso do Centro Espírita Joana de Ângeles, que ela é presidente, não sei se ela ainda é, lá em Juiz de Fora. E a Sueli Caldas Schubert já conta um caso de uma senhora que ela andava com quem se lembra os presidiários tinham antigamente umas, umas tornozeleiras que amarrava aquelas bolas de ferro para não poder andar. Então, ela, no mundo espiritual, tinha essa bola de ferro amarrada no tornozelo. E essa bola de ferro causava a ela uma dor indescritível. E ela não conseguia a solução na medicina. Claro que não ia achar, porque o problema não estava no corpo, estava no mundo espiritual. Depois de muita conversa, por aí vai, muitas conversas com os espíritos, o presidente do Centro Espírita conseguiu convencer os espíritos, que era um grupo de ex-escravos, né, que estava ali perturbando ela. E aí esse grupo de ex-escravos ele conseguiu convencer a eles de que não precisava mais fazer esse tipo de maldade entre aspas, né? Vingança, vamos falar assim, porque eles com ela, porque ela havia feito muitas coisas muito piores com eles, né? E aí ele foi conversar com ela e o que foi que aconteceu? Os espíritos só queriam que ela se desculpasse pelos erros do passado e que eles, diante daquela desculpa humilde dela, eles iam simplesmente parar com aquilo. Mas aí o presidente do centro foi conversar com a moça e aí veio a surpresa. Ela, né, disse que o centro espírita era muito fraco e que ela nunca iria pedir desculpa a um negro. E aí ela foi embora do centro espírita. Aí já podemos imaginar o que aconteceu com o mundo espiritual. Um grupo de ex-escravos, né, ali obsidiando a antiga senhora, né, ali da fazenda, e aí o presidente do centro espírita ia fazer o quê? Não tinha mais o que fazer. Se a pessoa provoca isso, né, quer partir para a guerra, quer partir para a confusão, infelizmente o centro espírita não é mágico, né? A gente precisa entender os nossos erros. Nós precisamos compreender que nós erramos, né? Nós estamos em pleno século XXI e nós precisamos entender a nossa inferioridade. E aí é o que o Sócrates dizia: homem, conhece-te a ti mesmo. E é isso que nós precisamos criar esse hábito, né, de começar a melhorar, de ir adiante. Joana de Ângeles ela gosta muito disso, né? Ela gosta muito de repetir que a gente precisa se acostumar, né, se habituar. Ela fala assim: se você não sabe perdoar, comece a desculpar. Então, você começa a desculpar, depois vai perdoar, né? Claro que a gente precisa tomar cuidado. A gente não vai abraçar o inimigo da mesma forma que a gente vai fazer com um amigo, né? Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, porque existe uma ideia errônea, que a gente fala assim, não vai perdoar, ou seja, o cara que matou minha filha, né? Eu vou chegar lá e vou lá perdoar e vou dar, olha você, não. A gente vai perdoar no sentido de quê? De não querer desejar mal àquela pessoa. Agora, a confiança que nós vamos depositar no outro, essa confiança ela vai sendo conquistada com o tempo. Quando nós vamos observando a melhora real da pessoa, nós vamos nos abrindo mais e confiantes, sendo mais confiantes. Foi o que não aconteceu com aquela senhora lá do Centro Espírita da Sueli Caldas Schubert, né? Os espíritos precisavam ter essa resposta dela para se sentir confiantes de uma melhora, né? Precisamos dar o primeiro passo. E aí é o que não aconteceu. Então a gente vai começando a desculpar e em seguida nós vamos começar a perdoar.
A confiança ela virá quando nós tivermos certeza de que o espírito realmente ultrapassou as barreiras que lhe impediam e agora ele está num caminho melhor, né? No caminho que a gente esperava que ele fizesse, né? Então não adianta o marido cruel, o filho ingrato, né? Claro que nós vamos perdoar, mas a confiança vai vir com o tempo. A gente não vai desejar o mal, nós vamos apenas ali naquele momento, nós precisamos adquirir a confiança que virá com o tempo, e se a pessoa realmente mudou, em pouco tempo nós vamos realmente voltar a ser os amigos como nós fomos, né? E aí a Joana ela sempre lembra disso, dos hábitos, né? Que os hábitos se enraizam, porque eles se repetem, né? Ela diz que os hábitos eles fazem uma espécie de automatismo da mente e do corpo. Eu conheço uma pessoa muito especial que ela sempre falava assim, ela sempre dizia que ela ficava repetindo uma mesma frase para que aquilo acontecesse. Então ele falava, isso assim, 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 tomar que aconteça, tomar que aconteça, tomar que aconteça, tomar que aconteça. Acabou que aconteceu o que essa pessoa desejava, e aí você observa a força do hábito. Eu acho que é por aí, né? A gente tem que criar o hábito de praticar certas coisas, criar o hábito de fazer a prece, né? Criar o hábito de pensar pelo menos alguns minutos no dia, pensar olhando para o céu, para a natureza, né? A gente pouco vai lá fora de casa, seja no emprego, a gente pouco vai fora e observar as plantas, observar as nuvens passando, os pássaros, né? Então a gente tem que criar esses pequenos hábitos que são coisas saudáveis que vão nos trazendo uma nova perspectiva da vida. A gente vai vendo a natureza, vai vendo as crianças brincarem, né? O hábito de você ir a um teatro, ver uma peça boa, de ver um bom filme que lhe traga um bom sentimento, né? Às vezes até filmes. Eu vi o último filme de guerra que foi muito bom. Apesar de ser um filme de guerra, ele trouxe uma mensagem muito positiva com relação à amizade, ao esforço pessoal. Um filme chamado 1917. Depois vocês assistam, que é a história de um rapaz que ele tenta salvar o irmão que está num batalhão, que se aquele batalhão for para a guerra, como eles estavam esperando, todos iriam morrer, que era uma cilada, né? Era uma armadilha. Só que o rapaz morre, e aí o amigo continua a jornada, né? E aí ele vai lutando por todos os caminhos até chegar lá e avisar o comandante do batalhão que não era ir para a guerra, né? O comando havia falado que não era ir para a guerra porque era uma cilada e todos iriam morrer. E ele consegue fazer isso. Mas é interessante o esforço pessoal e principalmente depois que o amigo morre, né? A promessa de conduzir aquela informação para atender ao desejo do amigo. Então, nós temos que criar esses hábitos melhores para que a gente não fique preso à tristeza. Às vezes, a tristeza ela é tão profunda em nossa vida que ela se torna uma, uma montanha intransponível, intransponível, né? A gente precisa lembrar. Eu acho que o momento seja isso, lembrar o que Jesus falou. Jesus ele dizia que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus o saiba. E ele dizia também que não existe que, que nem Salomão se vestiu, né, o famoso rei Salomão se vestiu igual a um lírio do campo. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que Deus, nosso Pai, nunca se esquece da gente. A gente é que esquece dele, né? Deus nunca se esquece. Agora, Deus também não é um ser de barba que vai aparecer com um raio na nossa frente e falar: estou aqui, meu filho. Não. Deus é o amigo distante que há muito tempo a gente não fala e que aparece da noite para o dia. Deus é a criança que nos chama a atenção. Deus às vezes, é o companheiro do trabalho, né?
que vê a gente triste e nos alerta e tenta nos alegrar. Deus ele está em vários lugares. A gente precisa, muitas vezes, entender as mensagens que estão vindo, né? A gente acha, muitas vezes, que está esquecido de Deus. Não, a gente não está. Se nós pararmos e observarmos ao nosso redor, vamos ver que tem criaturas que são muito importantes para nós, né? Criaturas que, às vezes, as próprias criaturas não se acham importantes, né? Elas mesmas não se acham. Acham que não vale nada, que são insignificantes, que pelos erros que cometeram na sua existência, elas não têm muito valor. Mas elas esquecem que não é esse o problema, né? Que elas não são medidas pelos erros, pela sua aparente significância. Elas são medidas pelo amor que todos nós sentimos por essas pessoas, né? É isso que elas são medidas. Os erros fazem parte disso, né? Mas elas esquecem que nós as medimos pelo amor. E aí é que Deus age dessa forma com todos nós, nos dando pessoas maravilhosas ao nosso redor, pessoas que vão nos trazer esse bom sentimento. Agora, a gente precisa também fazer a nossa parte. Nossa parte é nos esforçar, não só a criar novos hábitos, e a nos esforçar assim, a ficarmos, né, atentas aos nossos problemas para não transformá-los eles numa montanha. Eu falo isso porque na cidade onde eu morei, onde eu estudei, ontem teve um companheiro que se formou inclusive na mesma escola que eu, que ainda morava lá. Eu não era meu amigo, mas era uma pessoa conhecida, e ele se desesperou e partiu para uma situação que todos nós conhecemos, que é a situação do suicídio, e sem necessidade. Eu falo sem necessidade porque era um homem casado, com uma esposa maravilhosa, empresário, tinha uma empresa indo a todo vapor, mas por algum problema que a gente não consegue compreender, deixou transformar a sua tristeza numa montanha intransponível e esqueceu de ver a quantidade de pessoas maravilhosas que Deus coloca para a gente. Então, eu acho que essa é a lição, né? Que Deus está sempre conosco e que, por pior que a gente acha que nós não somos avaliados por isso. Nós só somos avaliados pelo pior que nós somos pelos nossos inimigos. Os nossos inimigos nos avaliam pelo pior que nós somos. As pessoas que nos amam nos avaliam pelo amor que elas sentem por nós, não pelas coisas ruins que nós somos. Elas sabem que nós somos ruins, mas elas avaliam pelo amor que elas sentem por nós. Eu acho que essa é a grande mensagem que nós temos que carregar. Boa noite a todos aí.